Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão da SPR TV. Nós vamos agora para a apresentação de temas livres. Eu sou Daniel Lahan Martins, médico radiologista especialista em abdômen da FCM Unicamp, da Rede DASA São Paulo e do Hospital Veracruz Campinas. Eu estou moderando essa sessão. Juntamente comigo estão as doutoras Daniela e o Dr. Lucas, que vão ser avaliadores desse primeiro trabalho. A doutora Daniela Parente é médica radiologista da UFRJ e coordenadora de abdômen do Grupo Fleury, do Rio de Janeiro. E o Dr. Lucas Torres é médico radiologista em abdômen do Grupo Fleury, São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de apresentar também a autora do trabalho que nós vamos ter agora. O trabalho é elastografia transitória e de cisalhamento no diagnóstico da síndrome de obstrução sinusoidal em pacientes submetidos a transplante de células tronco hematopoéticas, uma revisão sistemática e meta-análise. A doutora Letícia Helena do Carmo, ela é da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Boa tarde a todos, meu nome é Letícia, sou da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Hoje vou apresentar o nosso trabalho sobre elastografia transitória de cisalhamento no diagnóstico da síndrome de obstrução sinusoidal em pacientes submetidos a transplante de células tronco hematopoéticas. A gente não tem nenhum conflito de interesse, esse trabalho não foi necessário apresentar um registro junto ao Comitê de Ética em Pesquisa. Bom, o que é a síndrome de obstrução sinusoidal? É uma complicação relativamente rara, mas de importante gravidade clínica do transplante de células-tronco. A etiologia dela está relacionada principalmente à inflamação e ao dano endotelial causado pela quimioterapia ou drogas imunossupressoras que levam à trombose microvascular dos sinusoides hepáticos e à hipertensão portal. A incidência varia na literatura, em crianças pode chegar até a 60% e a mortalidade é bem importante, em casos graves chega até 84%. Os sinais clínicos dessa patologia não são muito específicos, então ascite, ganho de peso, hepatomegalia dolorosa, e o padrão ouro para diagnóstico é a biópsia hepática ou a medição do gradiente de pressão venosa hepática. No entanto, obviamente, tratam-se de métodos bastante invasivos. E o prognóstico está muito ligado ao diagnóstico precoce para o tratamento precoce também. Assim, nesse trabalho, a gente buscou avaliar se seria possível usar a elastografia transitória e de cisalhamento na detecção precoce dessa entidade. O que é a elastografia? Ela compreende vários métodos que, por via ultrassonográfica, tentam estimar a rigidez de um tecido. A elastografia transitória faz isso por meio de ondas mecânicas e se mede a velocidade pela qual elas se propagam em um tecido específico, nesse caso, a rigidez hepática. A de cisalhamento faz algo similar, só que com pulsos acústicos ao invés de ondas mecânicas. Aqui só um esquema mostrando uma elastografia de cisalhamento, criando essas ondas sonoras que vão, e a partir da velocidade com a qual elas se propagam no tecido do fígado, a gente vai conseguir estimar a rigidez do tecido. Como metodologia, nós buscamos nas databases do PubMed, Embase e Cochrane, estudos que avaliavam o uso da elastografia na detecção desses pacientes. Utilizamos o RStudio para análise estatística, a heterogeneidade foi avaliada pelo modelo I-quadrado, e a ferramenta Quadras-2 avaliou o potencial de viés em cada estudo. Nós fizemos um screening no total de 303 estudos, lemos na íntegra 16 e incluímos 10. Esses 10 estudos totalizaram 589 pacientes que foram submetidos a transplante de células-tronco, e desses 100 foram diagnosticados com a síndrome. Só esquematicamente, a maioria dos nossos estudos incluídos foram prospectivos. Dos pacientes incluídos, 100 deles desenvolveram a síndrome de obstrução sinusoidal. Desses que desenvolveram, a maioria estava tratando ou uma leucemia linfóide aguda ou uma leucemia mieloide aguda. A maioria dos transplantes incluídos foram alogênicos e, entre eles, mais ou menos igual a divisão entre aparentado e não aparentado. O cerne central do resultado do nosso trabalho, a gente conseguiu ver que... Opa, passou aqui? Não, tá certo. Que quando a gente compara o valor da rigidez hepática na vigência da doença e antes, ela tem um importante aumento.
Então, na elastografia de cisalhamento, houve um aumento de cerca de 4 pontos na rigidez hepática comparado ao estado pré-transplante. A mesma coisa na elastografia transitória, teve até um aumento maior, de cerca de 15 pontos. Além disso, a gente avaliou quais seriam as alterações mais comuns que nós encontraríamos nesses pacientes no ultrassom convencional. Então, a maioria demonstrou ascite, hepatomegalia, espessamento da vesícula, e cerca de 31% apresentou também um fluxo alterado na veia porta. Assim, o diagnóstico da síndrome de obstrução sinusoidal, a biópsia hepática seria o método mais preciso, no entanto, muitas vezes é absolutamente inviável, porque é um paciente que está trombocitopênico, um quadro clínico instável. Há critérios clínicos também, mas eles apresentam muitas divergências entre si, não são 100% acurados. Recentemente, a Sociedade Europeia de Transplante de Medula Óssea tentou incorporar as alterações ultrassonográficas nos critérios diagnósticos, então, como a gente pode ver, entra ali como provável ultrassonografia ou elastografia sugestiva. Só que as alterações também são pouco específicas. Até existem os critérios de LaSalle para isso. No entanto, as mais prevalentes também são encontradas em outras complicações hepatobiliares do transplante, como a hepatomegalia. E o melhor critério, que seria a alteração do fluxo portal, é visto em uma menor proporção dos pacientes, como nós também demonstramos nesse trabalho. Assim, a elastografia mostrou várias vantagens para o diagnóstico dessa síndrome, então foi estatisticamente significativo o nosso resultado do aumento dos valores nos pacientes com síndrome de obstrução sinusoidal. Além disso, como ele se baseia na ultrassonografia, a gente pode levar esse método até crianças e pacientes restritos ao leito e não precisa se deslocar para isso. Em vários estudos que a gente incluiu, foi possível identificar as alterações dias antes do diagnóstico, foi um diagnóstico bem precoce. E alguns estudos também sugeriram utilizar esses valores para o segmento. Então, conforme o paciente era tratado, esses valores de rigidez hepática iam diminuindo. Por fim, concluindo, a gente acredita, com base nos nossos resultados, que a elastografia pode ser uma ferramenta diagnóstica muito boa para a síndrome de obstrução sinusoidal, principalmente porque ela consegue dar esse diagnóstico mais precocemente, que é essencial para o prognóstico do paciente. As nossas limitações para esse trabalho, a gente teve um alto grau de heterogeneidade nos nossos resultados e os estudos tinham um número um pouco limitado de pacientes. Assim, no futuro, seria interessante que houvesse ensaios prospectivos randomizados com um número maior de pacientes para a gente avaliar essa questão. Essas foram as nossas referências, a colaboração de cada autor, e era isso. Muito obrigada. Letícia, meus parabéns pelo trabalho, tá? Um trabalho com desenho muito bem feito, né? E um tema bastante interessante e que pode ter uma repercussão positiva aí na nossa avaliação, né? Um paciente com síndrome de obstrução sinusoidal. Então, parabéns pelo trabalho e pela apresentação, tá? Eu gostaria de passar aí a palavra para a doutora Daniela e para o doutor Lucas, que tem alguns questionamentos a fazer, tá bom? Alguns comentários. Bom, primeiro eu queria te parabenizar, achei o trabalho muito bonito, bem feito. E você selecionou só os trabalhos que eram de shear wave elastography, né? Não utilizou os outros métodos de medir a rigidez hepática. A gente utilizou os dois, tanto o shear wave elastography quanto o transient elastography. Então, os dois tipos de elastografia. E ambos tiveram resultado positivo. Nas duas, os pacientes mostravam um aumento nas medidas quando tinham a síndrome. Como é que primeiro, parabéns. Muito obrigada. Como é que os autores conseguiram lidar com, assim, várias coisas causam alteração na rigidez hepática, além de cetose. Como é que os autores conseguiram excluir as outras causas de alteração desses valores? A maioria dos autores, junto com a avaliação da elastografia e a avaliação ultrassonográfica, utilizavam como padrão ouro um dos critérios clínicos. Porque, como a própria apresentação a gente comentou, o critério principal, padrão ouro, seria a biópsia, mas quase nunca é realizado por complicações clínicas mesmo.
Então, eles realizavam a elastografia e comparavam com os critérios clínicos. Se o critério clínico batia, esse paciente tem a síndrome, eles iam avaliar qual foi o resultado da elastografia. E, na enorme maioria das vezes, era compatível, os dois. Eu acho que provavelmente é uma combinação dos fatores, né? Tanto da fibrose pela alteração venular, como a congestão hepática, né? Deve ser uma... Eu fiquei com uma dúvida se a elastografia ela mostra as alterações antes das alterações sonográficas de hepatomegalia, cístira, Doppler, se é antes. Vários estudos dentro que a gente incluiu mostravam que sim. Eles estabeleceram que a gente faria a elastografia no primeiro dia pós-transplante, no quarto, assim, um esquema específico. E várias vezes a rigidez aumentava bruscamente antes do paciente desenvolver a CIT, hepatomegalia, ou mesmo critérios clínicos. E conforme você ia tratando o paciente, esses valores iam diminuindo também. Então, também serviu para um acompanhamento. Isso aí eu acho que deve ser o grande lance, né? De fazer um diagnóstico precoce. Né? Aí eu queria saber como que você teve essa ideia. Porque é uma doença super rara, né? De acontecer e você fazer uma meta-análise sobre isso. Eu sou do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Lá está fazendo um protocolo para que a gente faça a elastografia antes e depois também. E só que a gente... O lado bom é que não teve nenhum caso dessa síndrome pra gente avaliar. Eu pensei, nossa, tive na literatura como os outros autores fizeram. Eu pensei, dá para juntar esses resultados. Muito bacana, parabéns. Mais uma vez, parabéns, Letícia. Agora nós vamos dar sequência às apresentações dos temas livres e eu chamo o Dr. Maurício Zaparoli para moderar essa segunda parte da sessão. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade, então, à apresentação dos temas livres, agora com os trabalhos de higiene urinário. Eu sou Maurício Zaparoli, sou radiologista abdominal do DAP em Curitiba, professor de radiologia da Universidade Federal do Paraná e atualmente diretor científico do Colégio Brasileiro de Radiologia. É um prazer estar aqui. Tenho duas super convidadas. Então, a doutora Thais Caldara Mussi, que é coordenadora do grupo de imagem de abdômen do Hospital Israelita Albert Einstein, e a doutora Valesca Bisinotto Monteiro, que é radiologista abdominal do ICESP e do HCOR. Obrigado por estarem aqui. E, na sequência, a gente vai começar com o primeiro trabalho, que é intitulado Análise das lesões renais hiperatenuantes em imagens de tomografia computadorizada sem contraste pelo histograma de voxels para a diferenciação entre cistos hiperdensos e nódulos sólidos. E a apresentadora é a Cecília Vidal de Souza Torres, do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto. Então, Cecília. Boa tarde, eu sou Cecília, sou médica da USP de Ribeirão Preto. E o meu trabalho foi a dissertação de mestrado, defendida em 2024 e posteriormente publicada no British Journal of Radiology. Nós não temos nenhum conflito de interesse. Como introdução, os incidentalomas renais, a maioria deles são cistos, principalmente cistos simples, Bosniak 1, mas alguns desses são massas sólidas e dessas a maioria corresponde a neoplasias renais malignas, até 90% são carcinomas de células renais.
E o carcinoma de células renais é uma das neoplasias urológicas mais letais, com taxa de sobrevivência de até 12% quando o estágio avançado em 5 anos. Ou seja, é uma preocupação significativa de saúde pública. E alguns desses CCR, eles podem se apresentar como lesão hiperdensa e homogênea na fase sem contraste, se tornando um desafio diagnóstico diferenciá-los de cistos hiperdensos quando a gente não tem o meio de contraste. E um diagnóstico equivocado neste momento pode ter sérias implicações, incluindo a perda da melhor janela terapêutica. Pelas definições atuais que nós temos, nós podemos classificar como cistos lesões com menos de 20 unidades Hounsfield que sejam homogêneas e acima de 70 unidades Hounsfield. Porém, entre os 20 e os 70, nós temos uma zona cinzenta muito ampla, levando a um achado indeterminado no exame sem contraste, necessitando, portanto, de uma investigação adicional. E apesar da alta especificidade do critério de acima de 70 unidades Hounsfield, a baixa sensibilidade limita o uso desse critério e minimiza o impacto na prática clínica. Os objetivos do nosso estudo, portanto, foram: o principal, investigar se o uso da análise de histograma de voxels poderia gerar um critério robusto de diferenciação entre cistos renais hiperdensos e nódulos sólidos, com uma sensibilidade incremental em relação ao padrão que nós já temos atualmente, que é a atenuação média de 70 unidades Hounsfield, que está na classificação Bosniak 2019. E o objetivo secundário é verificar se os cistos e se as massas renais apresentam uma distribuição gaussiana desses voxels, o que permitiria o cálculo do parâmetro por meio de uma fórmula medida pelo ROI que nós já utilizamos na nossa prática, que exibe a atenuação média e o correspondente desvio padrão. Foi um estudo observacional, retrospectivo unicêntrico, aprovado pelo comitê de pesquisa. O levantamento de dados nós fizemos pela base radiológica e patológica. A base radiológica nós utilizamos palavras-chave como lesão renal, nódulo renal, cisto hiperdenso e Bosniak 2. E a base de dados da patologia nós procuramos por carcinomas de células renais. E nós limitamos o período de busca dos cistos para evitar um forte viés entre os dois grupos, considerando que os cistos são mais prevalentes do que os nódulos sólidos. O protocolo de tomografia foi de 3 aparelhos diferentes, com espessura de corte de 2 milímetros, e os protocolos variavam de acordo com a indicação clínica, mas foram incluídos apenas exames que tinham imagens sem contraste. Todas as imagens de tomografia foram revisadas por 7 revisores e aplicados os critérios de inclusão e exclusão para a seleção dos casos. Os critérios, eu vou destacar aqui. Os principais foram lesões heterogêneas, foram excluídas do nosso estudo, lesões acima de 4 centímetros também foram excluídas, lesões com menos de 35 unidades Hounsfield, que é a atenuação do parênquima. Então, no método sem contraste, nós não conseguiríamos caracterizar essas lesões. No total, nós tivemos 122 pacientes com 127 lesões. Análise de imagem. Foi feita por um revisor com 5 anos de experiência que avaliou esses pacientes incluídos. Foi feito uma ROI no centro de cada lesão, pelo menos 2/3 da lesão, evitando a periferia. E a atenuação média, desvio padrão, lateralidade maior eixo foram registrados. Todos os voxels dentro dessa ROI foram exportados para análise de histograma. Foi avaliado o número total de voxels e qual valor correspondia aos percentis 75 e 90. E esses percentis observados foram escolhidos justamente por serem classicamente utilizados como marcadores em qualquer distribuição. Depois disso, nós fizemos o cálculo das fórmulas de distribuição gaussiana para o percentil 75 e para o 90 e comparamos com os percentis 75 e 90 observados que nós fizemos pela análise manual. Por exemplo, nesse caso que tem um coeficiente de atenuação de 54, desvio padrão de 20, se nós fizéssemos os percentis 75 e 90 observados, nós chegaríamos a valores de 65 e 78, respectivamente, e pelas fórmulas da distribuição gaussiana, nós chegamos a valores muito semelhantes, praticamente equivalentes. O nosso próximo passo, então, foi ver se esses voxels seguiam uma distribuição normal, gaussiana, e se seguissem, aí sim, nós poderíamos aplicar a fórmula com segurança. Um segundo revisor com 5 anos de experiência também realizou a mesma análise em 30% dos pacientes para avaliar a reprodutibilidade dos achados. A análise estatística foi feita e o nosso padrão de referência para as lesões sólidas foi a análise histológica e dos cistos hiperdensos foi tomografia ou ressonância com contraste mostrando a ausência de realce.
Como resultado, baseado no teste de Shapiro-França, nós tivemos que praticamente 90%, tanto das lesões císticas quanto das sólidas, apresentaram distribuição normal, ou seja, gaussiana, sendo possível, portanto, utilizar as fórmulas para a estimativa de percentil 75 e 90 calculados. E utilizando o coeficiente de correlação linear, nós tivemos valores de R significativos. Os parâmetros de imagem, nós tivemos que 19,2% dos cistos apresentaram atenuação média acima de 70 unidades Hounsfield e nenhuma das nossas lesões sólidas apresentou atenuação média acima desse limite. Foi feita a análise, os valores de acurácia diagnóstica para todos os parâmetros avaliados para o diagnóstico de cistos renais com base nas TC sem contraste, e nós utilizamos a atenuação média acima de 70, que é o valor utilizado pelo Bosniak atualmente, e nós utilizamos também o percentil 75 calculado acima de 65 unidades Hounsfield e o percentil 90 acima de 80 unidades Hounsfield. Esses valores foram definidos por meio da atenuação média das massas renais mais um desvio padrão. E nós tivemos o melhor valor incremental, o percentil 75 calculado acima de 65, que teve uma acurácia significativamente maior que o critério de 70 unidades Hounsfield de atenuação média, com aumento da sensibilidade e mantendo a especificidade em 100%, ou seja, nenhum nódulo seria erroneamente classificado como cisto. E utilizando o percentil 75 calculado, nós conseguimos diagnosticar corretamente um cisto hiperdenso com atenuação média tão baixa quanto 49,8 unidades Hounsfield. E aqui mostrando a imagem que realmente essa lesão não tinha realce pós-contraste, que era um cisto. O coeficiente entre os dois revisores indicou boa concordância e nossos resultados preliminares indicam que a análise de histograma poderia sim ser utilizada para diferenciação entre os cistos hiperdensos e pequenas lesões renais sólidas, com uma acurácia diagnóstica superior à do valor médio de atenuação de 70 unidades Hounsfield. E, além disso, a maioria das lesões seguiu uma distribuição gaussiana, portanto, o ponto de corte proposto poderia ser utilizado com uma fórmula simples com a mesma ROI que nós já utilizamos. Nós utilizamos apenas esses dois percentis 75 e 90, porque eles são mais utilizados em medicina e biologia, e 90% dos ROIs da nossa série teve distribuição gaussiana. Sobre o critério de 70 unidades Hounsfield de coeficiente de atenuação, nós não tivemos nenhum nódulo sólido no nosso estudo que ultrapassasse esse valor, o que foi contundente com os demais estudos publicados sobre esse critério. E a análise de histograma ela já foi utilizada previamente para avaliação de lesões renais, mas para diferenciação entre angiomiliplomas, pobre em gordura e CCRs, e nesse caso, a análise de histograma não foi útil. A principal limitação do nosso estudo é que nós assumimos que os voxels de todas as massas renais possuem distribuição gaussiana, o que é uma aproximação, foi cerca de 90%, mas os nossos resultados preliminares indicam que o uso da análise de histograma ela pode ser sim utilizada para diferenciação entre cistos hiperdensos e pequenas lesões renais sólidas homogêneas em imagens de TC sem contraste, podendo melhorar a acurácia diagnóstica em relação ao critério atual da classificação Bosniak 2019 e pode permitir maior sensibilidade no termo dessa diferenciação, sem prejudicar a especificidade de 100% que existe no critério atual. E a fórmula utilizada é a fórmula do percentil 75, que é a atenuação média, mais 0,675 vezes o desvio padrão, por meio de uma única medida de ROI. Isso reduz taxa de reconvocação, reduz exames desnecessários, dose de radiação e os riscos inerentes ao meio de contraste. E é uma abordagem que deve ser validada por estudos externos e multi-institucionais. Minhas referências, obrigada.
volta então agora com a Cecília. Cecília, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Um trabalho que foi muito bacana porque ele pega um gap mesmo da literatura de conhecimento e que tem um potencial de ter um impacto na prática clínica. Sim. Então, parabéns para você e para todos os autores. Obrigada. Vou passar a palavra aqui para Valesca e para a Thaís, então, para fazerem os primeiros comentários e daí a gente começa a discussão aí sobre o teu trabalho. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Você... eu tenho uma dúvida em relação... Qual que seria a limitação de avaliar lesões mais do que 4 centímetros? Porque, geralmente, essas lesões, elas são heterogêneas. Então, pelo fato de ser heterogêneas, nós já excluímos do trabalho. E porque também, elas sendo heterogêneas, aí não teria dúvida, né, de que precisaria de uma investigação adicional. Por isso que nós limitamos o tamanho. Muito bom, Cecília, parabéns. Obrigada. É uma área que eu adoro. Eu tive uma dúvida metodológica, justamente sobre as questões heterogêneas, as lesões heterogêneas. Como que vocês definiram o que era heterogêneo ou o que era homogêneo? Pela análise visual no pré-contraste mesmo. Tá, vocês fizeram um tipo de medida? Não, foi só visual. Não, foi só visual. Porque eu acho que um ponto importante que a gente tem que ressaltar aqui, justamente o Bosniak, essa versão atual, 2019, ele bate muito nessa tecla das lesões homogêneas versus heterogêneas, que foi o que você avaliou no seu trabalho. Mas, além da questão visual, a gente tem que fazer uma mensuração de ROI e, geralmente, eu vi que no trabalho você usou um ROI grande para fazer a média da avaliação do histograma. Mas que a avaliação de heterogeneidade, a gente deve fazer, além da análise visual, a gente deve fazer também uma análise por ROI, com vários ROIs pequenos, para justamente a gente pegar lesões heterogêneas que talvez não estejam sendo detectadas ao olho. Então, acho que talvez seja mais um ponto. É um ponto que, se vocês não incluíram na metodologia, talvez seja até um fator de uma limitação para ser discutida, ou, de repente, num próximo trabalho, que você consiga colocar, talvez, porque talvez algumas lesões poderiam ter sido excluídas dessa casuística, mas foi muito interessante, parabéns. Super bons comentários, e acho que é super importante essa noção também de quando não utilizar, né, e quando que certamente uma lesão vai precisar de uma investigação adicional, né, como você mesmo comentou. Então, lesões heterogêneas, a gente sempre tem que ficar preocupado e prosseguir a investigação. Alguma limitação para lesão muito pequena também, assim, de você não conseguir medir a densidade adequadamente? A nossa menor lesão, acredito que tenha sido de 0,7 ou 0,8 centímetros, que foi, que a gente conseguiu posicionar o ROI de maneira adequada. Porque os 5% dos papilíferos não realçam, né? Então, talvez a gente teria que... o que a gente pode estar, em 5% dos casos, chamando de cisto, porque não realçam, vão ser papilíferos. Também. Bom, a gente poderia continuar discutindo bastante esse trabalho. Parabéns de novo para todos os autores. A gente vai passar então para o próximo trabalho de hoje. Então, o próximo trabalho é um trabalho sobre histerosalpingografia virtual, uma abordagem promissora para avaliação não invasiva do sistema reprodutor feminino. O apresentador é o Juan Cruz Galo, ele é coordenador de tomografia computadorizada e ressonância magnética e diagnóstico Maipú DASA, na Argentina. Então, Juan, com você. Buenas tardes a todos. Bueno, les voy a presentar histerosalpingografía virtual, un enfoque prometedor para la evaluación no invasiva del sistema reproductor femenino. La evaluación del sistema reproductor femenino desempeña un papel crucial tanto en el diagnóstico como tratamiento de diversas afecciones ginecológicas y de infertilidad. En los últimos años, la histerosalpingografía virtual por tomografía computada se ha consolidado como una prometedora técnica de imagen que busca superar las limitaciones de la histeroscopía. Una de las principales ventajas que tiene la histerosalpingografía virtual es su carácter no invasivo. Esto reduce significativamente las molestias y el riesgo de complicaciones para la paciente, convirtiéndola en una alternativa mucho más cómoda. Les voy a presentar cómo se realiza el estudio mediante el siguiente video, donde se coloca a la paciente en la camilla del tomógrafo computado en posición ginecológica, le colocamos un espéculo, mediante el espéculo ubicamos el orificio cervical, introducimos la cánula y mediante una bomba inyectora pasamos el contraste diluido al 70%. Ahí vemos cómo sería la técnica, cómo el contraste entra mediante la cavidad uterina, pasa a las trompas y logramos evaluar la permeabilidad de las mismas con el volcaje del contraste
a la cavidad peritoneal. Posterior hacemos reconstrucciones tanto en 3D como también hacemos reconstrucciones en MIP, y también nos permite la técnica, además de verlo en diferentes planos, poder hacer la navegación virtual dentro de la cavidad, como veremos en la siguiente imagen. Podemos introducirnos y podemos evaluar la cavidad uterina hasta las trompas. Y dependiendo si existen dilataciones de las trompas, también podemos evaluar las mismas. El objetivo del trabajo fue comparar los resultados de la histerosalpingografía virtual y de la histeroscopía en la detección de patologías cervicales y uterinas para evaluar la precisión diagnóstica, la viabilidad y la relevancia clínica de la histerosalpingografía virtual como herramienta diagnóstica para evaluar estas condiciones ginecológicas específicas. Se incluyeron para el estudio 100 pacientes que contaban con infertilidad primaria o secundaria a las que se realizó ambos métodos. Los procedimientos de histerosalpingografía virtual se realizaron con equipos de tomografía multicorte de 64, 128 y 256 cortes. En todos hicimos un espesor de corte de 0,625 milímetros con un overlapping del 50%. La longitud que se barría es de 10 centímetros y el tiempo de escaneo no superaba los 3.6 segundos. Y lo importante es que la dosis de radiación no era mayor a 1 milisievert. Posterior a la adquisición, hacemos las técnicas de postprocesado, donde evaluamos tanto en MPR como podemos evaluar en MIP, en volumen rendering o 3D, y la evaluación dentro de la cavidad virtual, donde se puede ver en esa imagen una imagen sobrelevada que era un mioma submucoso. También evaluamos y se midió el disconfort experimentado por las pacientes durante el procedimiento, donde se los clasificó en grados: grado 0 si no tenían ningún disconfort, grado 1 un disconfort leve, grado 2 un disconfort moderado o grado 3 un disconfort severo. Los hallazgos obtenidos tanto en histerosalpingografía virtual como en la histeroscopía se clasificaron según su localización, si era en el cervix o en el útero, abarcando diversas patologías como estenosis, sinequias, pólipos, adenomiosis y miomas. La evaluación e interpretación de los hallazgos en ambos métodos se realizó en forma ciega por médicos experimentados. Se realizó un análisis estadístico para evaluar el rendimiento y diagnóstico de la histerosalpingografía virtual frente a la histeroscopía. Los intervalos de confianza del 95% para las proporciones se calcularon mediante el método binomial exacto y se calcularon tanto la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo y la exactitud para evaluar la precisión diagnóstica de ambas modalidades. Se incluyeron 100 pacientes infértiles con una edad media de 35.3 años. El 78% presentaba infertilidad primaria y el 12% secundaria, principalmente. La dosis media de radiación fue de 0,75 milisievert y el resultado de los niveles de disconfort, como vemos, el 63% no manifestó ninguna molestia, solo el 33% molestia leve y moderado menos del 4%. Se detectaron hallazgos patológicos en 85% de las pacientes que estudiamos, 72% presentaban pólipos, un 12% sinequias, 1% miomas submucosos y menos del 0,05 adenomiosis. Los resultados globales por la lesión mostraron que el estudio de histerosalpingografía contaba con una sensibilidad del 100%, una especificidad del 98%, un valor predictivo positivo del 96% y un valor predictivo negativo del 100%. Y la prevalencia de la enfermedad fue del 85%. Acá les presento algunos de los casos de los que hemos evaluado. Una mujer de 32 años con infertilidad primaria de 15 meses de evolución, donde se usó 0,8 milisievert para el estudio. Se ve la imagen sobrelevada, que corresponde ahí en la pared lateral, correspondiente a un pólipo. Como verán, hicimos la navegación endovirtual para verificar que ahí van a ver cómo se ve la imagen sobrelevada correspondiente al pólipo y la
correlación con la histeroscopía, donde también van a poder observar cómo se ve, al igual que la virtual, la imagen sobrelevada correspondiente al pólipo. Otro caso, por ejemplo, era una mujer que presentó pólipos endometriales, una mujer de 38 años con infertilidad primaria de 12 meses de evolución. La técnica que hicimos usó solo 0,6 milisievert. Como verán, ahí en la reconstrucción 3D se ven los múltiples pólipos endometriales. En la cavidad endometrial, cuando hacemos la navegación, podemos ver todas las imágenes sobrelevadas. Y ahí la correlación en la imagen de arriba superior de la histeroscopía con el pólipo. Es la misma imagen. Y por último, otro caso de sinequia uterina, una mujer de 40 años con infertilidad secundaria de 18 meses, historia de 2 abortos previos. Esta requirió solo 0,3 milisievert. Vemos la imagen ahí en el MIP, la imagen de sinequia. Podemos observar, ahí hacemos la reconstrucción 3D, que también vemos la imagen de sinequia, la imagen de la virtual, donde vemos también el tracto sinequia y la correlación con la histeroscopía. Entonces, para concluir, la histerosalpingografía virtual demuestra una buena exactitud diagnóstica y una buena correlación con la histeroscopía en la evaluación de patologías cervicales y uterinas en pacientes infértiles. Los altos resultados de la histerosalpingografía virtual, junto a las bajas dosis de radiación y las mínimas molestias para la paciente, respaldan su potencial como método no invasivo para la evaluación de mujeres con infertilidad. Muchas gracias. Voltamos então agora com o Juan, apresentador aí desse trabalho. Parabéns, Juan, pelo trabalho. Muito interessante, uma opção em relação à histerosalpingografia convencional e com uma boa correlação com a histeroscopia, como vocês mostraram, né? Vou passar novamente aqui para os nossos convidados para começarem os comentários sobre o teu trabalho. Primeiro, então, começando pela Thaís, e depois a Valesca, e depois a gente continua com a conversa. Parabéns, as imagens são maravilhosas, trabalho super bonito. Eu queria saber se você fez... Posso falar em português? Né? Sim. Devagarinho. Se você fez correlação com a histerosalpingografia também. No, solo virtual con histeroscopía, no con radiología. No. Sim, e se você avaliou a correlação, né, a correlação foi principalmente para alterações de cavidade e cérvix, mais do que alterações tubárias, certo? Então, se você analisou o impacto de fazer uma histerotomografia, né? Porque na histeroscopia você acaba, às vezes, tratando já a alteração, e na tomografia você detecta, mas você, obviamente, não intervém. Ambas pacientes recibiram ambos métodos. E se você, o quanto que teve de impacto, que mudou conduta, se você avaliou, teve essa avaliação no seu trabalho? 100 pacientes. Porque a maioria, imagino que quando uma paciente tem um diagnóstico de um pólipo ou de uma sinequia, ela invariavelmente vai seguir para uma histeroscopia, né, num tratamento de infertilidade. São pacientes que van directamente a un centro para poder, que no pueden tener hijos, entonces son pacientes derivadas que ya están bajo tratamiento de infertilidad. Entonces evaluar, son pacientes que ya tienen problemas de infertilidad dirigidas y son los que se le hizo la evaluación. E quando você tem um exame normal, a paciente deixa de fazer uma histeroscopia? A minha pergunta é no impacto clínico, certo? Sim. O quanto que muda, se você chegou a avaliar, o quanto que muda a conduta médica, ou o impacto de você fazer uma histerotomografia ao invés de uma histeroscopia? En este caso era para confirmar con respecto al método, pero en general, una vez que si da virtual normal, la idea es que no se estudia a la paciente, ¿no? Que se termina ahí el estudio. E a minha dúvida é qual a vantagem que você vê de fazer a histerotomografia ao invés da histerosalpingografia? Uno es la dosis
o sea, la dosis de radiación es menos de 1 milisievert, es muy baja. 2, en general uno no tiene que usar la pinza para traer el cuello uterino, que trae más dolor y disconfort, porque solo con la técnica y poniendo cómo se coloca la cánula no necesita uno. Y tercera ventaja es que el médico no se irradia porque se hace con bomba inyectora, no está dentro de la sala de radioscopía y no está recibiendo radiación. O sea, esas son las ventajas de sí del método. Y que en general las mujeres manifiestan que tienen menos molestia que una convencional. Legal, obrigada. Joia. Obrigado a todos vocês. Infelizmente a gente está sem tempo, mas parabéns mais uma vez pelo trabalho. Para quem quiser saber um pouco mais, vale a pena checar aí o trabalho do Juan e de todos os autores. Eu sei que vocês têm também uma publicação já na Radiographics, um tempo atrás, descrevendo essa técnica, então vale a pena checar. Então encerramos aqui essa sessão. Obrigado mais uma vez, Thaís, Valesca, Juan, Cecília, pela apresentação e continuamos então com a programação da SPR TV. Obrigado. Obrigado.